Bem-vindos a mais um encontro de irmãos amados, amigos em Cristo. E para nós é sempre um momento muito especial como igreja, quando a gente se reúne aqui para repartir um pouco daquilo que Deus tem feito no nosso meio. Não como solução ou pretenso modelo, mas muito mais como uma oportunidade de a gente compartilhar e receber de vocês também aquilo que Deus tem feito através de vocês e também um acompanhamento, de tudo aquilo que a gente sabe que tem acontecido na vida de cada um, de cada igreja, de cada pastor, de cada líder ao longo dos anos. Este ano a gente tem o privilégio de ter o pastor Paulo Malzone, que está com a gente, o Stênio também, que vai estar ministrando com a gente de uma forma, ou com a gente de uma forma muito especial. Então nós vamos abrir esse EPL. Eu quero dar graças a Deus pelas orações dos irmãos da IBC que oraram. Eu peguei uma virose brava e nem tinha condições de estar aqui. Minha voz tinha desaparecido e ela voltou, eu não sei até quando, mas nós estamos orando e que o Senhor nos sustente em tudo isso. Hoje pela manhã eu, como faço em todo EPL, gosto de abrir o momento. E eu escrevi um pequeno editorial para o folder do EPL. Eu vou ler esse editorial e depois vou pausar em cada parágrafo para a gente abrir um pouco sobre a temática dos pequenos rebanhos, uma rede de relacionamentos. Primeiro, o conceito. Igreja Matriz, Igreja da Sé, Igreja da Praça, Igreja Central. Templo Batista, Templo Central, Altar do Santíssimo, Altar da Pregação. Batistério Santo, Mesa da Comunhão. Esses e outros nomes traduzem o conceito de igreja plantado por anos em nosso coração. Eu nem sei se está aí provavelmente não está. Eu sempre surpreendo o pessoal da organização. Dizem, pastor, manda um esboço. Mas eu vou ler, vocês vão acompanhar bem direitinho. De novo, Igreja Matriz, Igreja da Sé, Igreja da Praça, Igreja Central, Templo Batista, Templo Central, Altar do Santíssimo, Altar da Pregação, Batistério Santo, Mesa da Comunhão. Esses e outros nomes traduzem o conceito de igreja plantado por anos em nosso coração. Somos o que concebemos ser. Traduzimos o que somos pelos símbolos que ostentamos. Sempre fomos à igreja quando nunca deveríamos ter saído dela. Simplesmente por não tê-la incorporado como parte do nosso cotidiano. Esperamos pelos apóstolos, mestres, doutores, professores, missionários, pastores. Esperamos tudo aquilo que Deus também colocou em cada um de nós. A unção do Espírito com desdobramentos de entendimento, ministração e poder. Foi assim também nos dias de Jesus. Pois enquanto os discípulos apontavam para o templo fixo e institucional, ele apontava para o seu próprio corpo. Enquanto a elite do saber interpretava as noções do caminho, Jesus andava com os seus discípulos pelo caminho, por palavra, por prática e pelo novo e vivo caminho. Por vezes, uma grande multidão ao redor do Mestre. Por tantas outras, apenas um pequeno e íntimo rebanho, onde o relacionamento comprovava que o amor é mais do que palavras. A vida em comum acabou recebendo um desafio: lançar as redes, arrebanhar, ligar vida com vidas e religar todos a Deus numa misteriosa rede de relacionamentos entrelaçada pela presença do Espírito e fundamentada na vida, obra
e palavra do sumo pastor. Este é o nosso desafio durante esses dias de reflexão. Redescobrir a igreja fora das quatro paredes. Recriar programas, ministérios e estratégias que contemplem a preciosidade dos relacionamentos a partir da liderança para todo o rebanho do Senhor. Vamos orar. Deus, nós nos curvamos na Tua presença nessa manhã, coração repleto de alegria por termos amanhecido vivos hoje, Senhor, fruto da Tua misericórdia, do Teu amor. Também alegres pelo privilégio de sermos porta-vozes, embaixadores, Senhor, de uma mensagem tão poderosa, o Evangelho da salvação, que tira o homem do inferno e o lança para a Tua presença na eternidade, mas também, Senhor, porta-vozes do Evangelho do Reino, capaz de mudar o lugar onde pisam as plantas dos nossos pés. Evangelho de um reino capaz de tocar pessoas onde elas estão, capaz de sujar nossas sandálias, Senhor, nos becos, nas vilas, nos condomínios, nas ruas da nossa cidade. Senhor, queremos Te louvar, porque aquilo que o Senhor desenhou lá no início de tudo, depois da queda do homem, se fez verdade em Cristo Jesus, na unção e no poder do Espírito lá em Atos, e agora se cumpre em nós, Senhor. Pai querido, que o Senhor nos livre da caricaturização da Tua igreja, Senhor. Que o Senhor nos livre de mostrar a esse mundo qualquer outra coisa que não seja o Teu corpo vivo, santo, poderoso, Tua presença, Senhor. Livra-nos do medo de errar, do medo de sermos achados estranhos, Senhor. Medo de perdermos nosso foco, nossa posição, nosso poder. Livra-nos, Senhor, de tudo isso, para que o poder seja Teu, a glória seja Tua, a honra seja Tua, e a Tua igreja prossiga triunfante, Senhor, sobre o império das trevas, Senhor, sobre este mundo mau. Pai, eu quero pedir que nesse instante o Senhor aquete o nosso coração, que o Senhor nos desligue, Senhor, das preocupações que estão lá fora, ou na casa, na igreja, no bairro, no estado de cada um. Tu sabes como os Teus servos chegaram até aqui, como as Tuas servas estão aqui hoje. E o Senhor tem algo especial para nós, como o Senhor faz sempre, Senhor. Não porque esse evento seja especial, mas porque a Tua presença aqui é especial. Louvamos o Teu nome nesta manhã e Te agradecemos pelo privilégio de podermos repartir um pouco daquilo que o Senhor tem realizado em nós e por meio de nós aqui nesse lugar. Te louvamos, pedimos a Tua bênção, pedimos que o Senhor repreenda as hostes infernais que nos cercam e nos deem, Senhor, um foco no Teu Filho Jesus, pois para a glória dEle é que nós nos reunimos aqui. Amém, Senhor. Amém. Pois é, o conceito. Ao longo de 27 anos, servindo nesta comunidade, Igreja Batista Central de Fortaleza, tudo que nós temos buscado tem sido ver Cristo sendo formado em cada discípulo. No início era uma pequena família, 20 pessoas, talvez 18. Eles cabiam na minha sala, na minha casa, e naquele templo antigo, ali na Gonçalves Ledo, 1414. Agora, uma família que se multiplicou em muitos irmãos, são milhares. Aliás, eu nem sei aonde o Senhor nos levará, mas jamais queremos comprometer o propósito divino para cada um de nós, sermos moldados segundo o caráter de Cristo, como irmãos numa grande e numerosa família. É isso que Paulo diz em Romanos 8, versículo 29. Aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Desde o início, a maior resistência para o cumprimento desse propósito
nunca esteve na falta de interesse pela palavra ou na falta de conteúdo bíblico, mas principalmente na incompreensão do que era de verdade viver igreja local. Lá no início, ao longo dos anos e ainda nos dias de hoje, a gente encontra os guardiões da fé. A maioria também incumbida de guardar uma forma de culto que se manifesta dominicalmente num determinado lugar. Pessoas que são interessadas e fiéis guardiãs da estética do prédio, do dia sagrado, domingo, dia do Senhor. Também dos ritos consagrados, trazendo consigo a imagem e a semelhança da tradição eclesiástica centralizada no templo e no sacerdote. Quase todos nós, irmãos, carregamos ainda a imagem da igreja prédio, da igreja programa, da igreja pregação, da igreja liturgia. Povo sentado e centralizado em atividades ministeriais. A maioria de nós ainda nos reúne como igreja, mas quase nunca somos igreja no íntimo, no lar, na rua, fora do prédio, fora das reuniões. A pergunta ainda é a mesma. Nossos pais adoraram nesse prédio, mas alguns acham que deve ser naquele outro, aquele mais novo, talvez ali na tenda. Qual deveria ser o lugar? Somos o que concebemos ser. Traduzimos o que somos pelos símbolos que ostentamos. Sempre fomos à igreja, quando nunca deveríamos ter saído dela. Simplesmente porque não a incorporamos como parte do nosso cotidiano. O palco, a pregação, a preleção, o grande ajuntamento que se confunde com o templo, reforça o modelo que nos faz pensar que vida espiritual, ensino, comunhão, cura, edificação e até evangelização só pode acontecer prioritariamente no culto dominical. Às vezes durante a semana, na quarta-feira à noite. Os símbolos nos fazem ir à igreja ao invés de sermos igreja. Juntamos frequentadores num determinado dia, ao invés de levá-los a viver igreja todos os dias, onde e como estão. O povo quer achar no pregador ou no professor a palavra que deveria estar em todos nós, como fruto da busca diária e pessoal daquele que pôs em cada um de nós o seu espírito e nos ilumina para compreendermos as verdades de Deus. Efésios capítulo 1, versos 18 e 19. O mesmo Espírito que promete jorrar ou fazer jorrar de cada um de nós a água que sacia e lava aqueles que estão ao nosso redor, não está confinado no templo. Ao final de cada semana, na segunda-feira, percebemos que todo o esforço consistiu em ligar bancos ou cadeiras ao altar, mantendo a desconexão entre eles e modelando comunidade como se fosse um grande curral. E a vida cristã apenas um eco do que ensinamos no púlpito ou na classe de escola dominical. Como líderes de Deus, imagino que a sua luta, a minha luta, nossa luta, tem sido no sentido de ver o povo praticando e ensinando aquilo que fizemos no domingo. Nossos símbolos litúrgicos nos impedem de acreditar que pessoas podem viver igreja fora do endereço da nossa igreja. É difícil acreditar que algum tipo de manifestação do Espírito possa acontecer sem a nossa presença, principalmente se você for pastor. A despeito da nossa interferência, Deus opera durante a semana.
Você já pensou na possibilidade de ver o Espírito Santo operando fora do arraial, do templo, do domingo, da classe? Me faz lembrar Números 11, 26. No arraial ficaram 2 homens, o nome de um deles era Eldade e o outro Medade, e repousou sobre eles o Espírito, e profetizavam no arraial. Então correu um moço e anunciou a Moisés e disse: Eldade e Medade profetizam no arraial. E Josué, filho de Num, servidor de Moisés, um de seus jovens escolhidos, talvez um bom exemplo de seminarista, respondeu e disse: Moisés, meu senhor, proíbe-lhe. Porém Moisés lhe disse: tens tu ciúmes por mim? Quem dera que todo o povo do Senhor fosse profeta, e que o Senhor pusesse o seu Espírito sobre ele. Queridos, o que era sonho para Moisés, pode ser realidade hoje. Mas ainda esperamos pelos apóstolos, pelos mestres, pelos doutores, pelos missionários, pelos pastores, tudo aquilo que Deus já colocou em cada discípulo, a unção do Espírito, com desdobramentos de entendimento da sua palavra e ministração de poder, que não é exclusividade do clero. Nesse sentido, tornamos-nos escravos de um modelo de igreja formatado pelo tempo e pelo desejo humano de domínio. Alcançar Deus pelo acúmulo de tijolos, ou fazer conhecido o seu próprio nome, sob a desculpa de que vamos alcançar os céus. Essa cena foi a cena de Babel. Nós nos tornamos escravos de um modelo que é fruto da vaticanização do cristianismo. Templos, santas sés, sacerdotes. E o pior, ainda estamos reféns desse modelo, muito mais do que pensamos. Estamos paralisados, amedrontados até com os desdobramentos de uma igreja descentralizada e mais dependente do Espírito do que de nós. Dá medo. Eu sei que dá medo. Nós temos medo. Perdemos a noção da nossa função. Enquanto nos agarramos na nossa posição pastoral, clerical, de mestre, de apóstolo, nossa liderança deixou de ser capacitadora e multiplicadora para se tornar detentora da atenção e do saber. Pois o único espaço de ministração ficou limitado ao púlpito ou à classe dominical. Nos esquecemos do equipar de Efésios 4:12. Nos esquecemos que 2 Timóteo 2:2 fala-se em transmitir a homens capazes de instruir. Eles, não nós. Nós transmitimos. Eles reproduzem. Queridos, temos que devolver ao Espírito a missão de guiar os discípulos em toda a verdade, iluminando as mentes e desenvolvendo neles os dons. Efésios 1:18. Iluminados os olhos do vosso coração. Temos que renovar a nossa aliança com um novo pacto. Nós fazemos parte de um novo pacto. Eu acho que foi o ano passado, ou eu me confundo muito com aquilo que eu tenho passado para a própria igreja aqui em Fortaleza. Quando abrimos o livro de Jeremias lá no capítulo 31, versos 33 e 34, quando Deus diz: esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhes inscreverei. Ou seja, Deus promete no novo pacto colocar na mente de cada um a sua lei. No coração de cada um a sua lei. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Não ensinará jamais cada um o seu próximo. Não haverá necessidade
de fazer aquilo que Deus prometeu que faria no novo pacto, pela presença poderosa do teu Espírito, do seu Espírito. Não ensinará jamais cada um o seu próximo, nem cada um o seu irmão, dizendo, conhece o Senhor, porque todos me conhecerão. Se a gente acreditasse nisso, nós estaríamos desempregados. Desde o menor até o maior deles, diz o Senhor. É hora de refletir, de pensar. Deus não quer nos descartar como liderança, mas nós temos um papel fundamental, que está muito além daquele que temos exercido na circunscrição do templo, do púlpito, da classe. Foi assim nos dias de Jesus, pois enquanto os discípulos apontavam para o templo fixo e institucional, ele apontava para o seu corpo. Enquanto a elite do saber interpretava as noções do caminho, Jesus andava com os seus, mostrando por palavra e prática o novo e vivo caminho. O exemplo foi dado por Jesus. Como é complicado, né, a gente compreender. Os conflitos foram mostrados, as diferenças testemunhadas nas páginas do Novo Testamento. Cristianismo é a religião que se vive no caminho, na caminhada, diariamente, corriqueiramente, de forma simples e presencial. É uma espécie de concretização profética de Deuteronômio 6. Sabe como é que você instrui a criança? Não é do púlpito, não é da sala, é ao deitar, ao levantar, é no sentar, é no comer, é no brincar. É aí que a instrução real acontece. Seria redundante falar de como Jesus escolheu, investiu, discipulou, comeu, dormiu, sentou, acolheu, exortou, repreendeu, resgatou, pausou e se reuniu frequentemente com 12 durante o período de 3 anos. Faz sentido? Por que ele não assumiu a cadeira de Anás, de Caifás? Por que ele não estabeleceu na centralidade do templo o seu grande movimento mundial? Por que ele não tornou o templo um estado no estilo Vaticano? A pergunta é: quanto saber é preciso para que o indivíduo viva real transformação? O quanto o indivíduo precisa conhecer para que essa semente da palavra brote e dê frutos? Que frutos? O fruto do diploma, do saber árido, repetitivo e vazio, ou da vida que simplesmente diz, eu era cego, agora eu vejo. Eu não sei, ele é profeta e ele revelou tudo sobre a minha vida. Quantas pessoas você tem condições de discipular pessoalmente, a ponto de andar com elas, ouvi-las, reconhecer suas histórias, suas lutas e vitórias? Como ousamos chamar de pastoreio uma atividade que se presta a um discurso público dominical, abençoado por ser palavra, mas inadequado no acompanhamento diário das suas implicações? E a gente fica arrancando os cabelos, quem ainda tem, para dizer, por que é que o povo não pratica? Por vezes uma grande multidão cercava Jesus. Por tantas outras, um grupo pequeno, íntimo. Na grande multidão, aqui tem uma palavra geral, tem uma distância regulamentar, tem um único som que entra indistintamente nos ouvidos, mas que por ser palavra de Deus, quando provoca o pensamento e o comportamento daqueles que nos ouvem, mas se o depois? E o amanhã? Quem vai tocar, sentir, ouvir, falar, chorar, suprir, abraçar, orar, acompanhar, chamar pelo nome e ver as verdades de Deus transformando um discípulo segundo a semelhança de Jesus?
Você? Eu? Como se acompanha do púlpito uma eventual visita pastoral aos adictos, aos casais em conflito, aos filhos rebeldes, às pessoas que perderam parentes, à solidão do relacionamento quebrado? Quem celebra o nascimento do filho, o aniversário do irmão? Quem estimula a fé decaída? Quem incentiva a leitura diária? Quem repreende a falha de caráter e aponta o caminho do perdão? Quem? Do púlpito. Por isso, amados, nós decidimos priorizar. Nós decidimos redesenhar a igreja, não da Bíblia, mas a igreja da nossa cabeça, da nossa mente e da nossa prática. Como igreja, nós tivemos que arriscar tudo. Arriscar para não fazer de conta, com coragem. Pois embora mantenhamos o grande ajuntamento, a grande celebração, uma igreja em pequenos rebanhos se tornou a nossa prioridade maior. É tudo ou nada. É tudo ou nada. Nunca deixamos de nos reunir como grande ajuntamento. A igreja de Atos ia para o templo, onde o sacrifício de animais ainda era feito a despeito do Cordeiro de Deus ter dado a sua vida na cruz do Calvário. Ou seja, o templo daquela época praticava um ritual blasfemo, porque era uma negação do sacrifício maior de Jesus na cruz do Calvário. E a igreja se reunia no templo, significando que ela estava no pátio, onde a prática religiosa daquele lugar negava a própria essência do Evangelho de Jesus. Mas ela estava lá, proclamando o que era certo. Este Jesus, a quem vós crucificastes, o Senhor o tornou Senhor e Cristo. Mas a igreja também se reunia de casa em casa, de casa em casa, vida na vida, de casa em casa. Nunca deixamos de nos reunir como grande ajuntamento. A vantagem é que, lá desde o início, como igreja, nós nos desinstalamos do antigo templo, do chamado santuário, do dito altar. Que libertação! Do templo fomos para um hotel, e daí quase degolados pela denominação. Do hotel para a palhoça, da palhoça para o sítio, do sítio para o ginásio, do ginásio para a tenda, e da tenda para onde o Senhor permitir que nos reunamos com todos os pequenos grupos para celebrar a igreja que se reúne em todo lugar, em todo tempo. Nunca deixamos de ter o pequeno ajuntamento também. Foi assim que começou lá atrás. Na minha casa, era no meu quintal, com os meus vizinhos, era com a liderança de grupos católicos, era com grupos de estudo. Jamais deixamos de nos reunir de casa em casa ao longo dos anos. Mas, entre o grande e o pequeno ajuntamento, permaneceu durante anos uma estrutura cada vez mais pesada, cada vez mais sofisticada, capaz de sugar a energia e o melhor intento de ver Cristo sendo formado em cada discípulo. E nós nos especializamos nisso. Cada vez mais logística, cada vez mais programa, cada vez mais lâmpadas, cada vez mais holofotes, cada vez mais equipamentos, cada vez mais ministérios, cada vez mais rotinas. Aí eu me lembro de Jesus, de novo. Em Lucas 22:15 ele diz: eu tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa, antes do meu sofrimento. O desejo maior de Jesus era estar com os seus na intimidade de uma casa.
era mais importante do que as atividades coletivas do templo. Por vezes o Senhor foi cercado pela multidão e fugiu dela. Não desprezou, não abandonou, não deixou de falar, mas aquele nunca foi o foco do Senhor Jesus. Conversa íntima, cabeça reclinada ao peito, pão e vinho, prenúncio de sofrimento e triunfo, traição delatada na intimidade, demonstração de amor, servitude, lavar dos pés. Façam o mesmo, façam o mesmo, façam o mesmo. Jesus nunca disse, pregue como eu prego. Façam o mesmo. Lava os pés. Fala os nomes. Saiba as histórias. Esteja lá na dor, no erro, na mentira, na perda. Esteja lá. Conversa íntima. Cabeça reclinada no peito, pão e vinho, prenúncio de sofrimento, triunfo, demonstração de amor, servitude, exemplo a ser seguido. Nada comparado ao aperto das multidões ou ao ambiente acadêmico ou didático da sinagoga. Porque muitos de nós, embora diga, não, o templo não, mas que tal a sinagoga? Porque no templo é onde se convertem 3.000. Na sinagoga, basta os 40. E um levanta, interpreta, o outro ora, está feito, tchau, bora para casa. A vida em comum recebeu um desafio, lança redes, arrebanha, liga a vida com vidas, religa todos a Deus numa misteriosa rede de relacionamentos entrelaçada pela presença do Espírito. Aí, aconteceu o milagre, a descida do Espírito Santo. A capacitação, a unção pessoal, especial em cada um, servos e servas, filhos e filhos, jovens e idosos, todos cheios do Espírito Santo. Igrejas reunidas por toda Jerusalém, por toda a Judéia, por toda a Samaria e até os confins do Império Romano. Na casa de um e na casa do outro, de casa em casa. Foi assim que Paulo terminou os seus dias, foi assim que a igreja de Filipe se desenvolveu, era assim na igreja em Roma, era assim na igreja em Jerusalém, na casa de Cornélio, de casa em casa. As igrejas e ora a igreja, sem distinção. Casa de oração. Lugar onde Rode pode atender a porta. Casa que recebeu o novo discípulo Saulo. Lembra? Alguns se acham tão importantes com a prédica e a eloquência de Paulo. E gostam do Paulo eloquente, grande pregador. Se esquecem do estágio em que Deus pegou o grande e soberbo Saulo de Tarso, e no seu encontro trouxe à vida dele uma consequência terrível, que foi a cegueira. Aquele homem que via tudo, passou a não ver nada. Aquele homem que era servido, teve que ser conduzido. O homem que comandava, tinha que receber o comando para ser conduzido humildemente à casa de um discípulo, para passar um tempo, e ali ser tratado, pastoreado, amado, cuidado, gestado, naquilo que seria o modelo de igreja para o resto da sua vida. Casa de oração, casa que recebeu um novo discípulo, casa de Febe, casa de Lídia, casas anônimas. Este será o nosso desafio durante esse encontro de líderes. Dias de reflexão. Somos aprendizes, estamos lutando. Vocês vão descobrir bem rapidinho que nós temos mais perguntas do que respostas. Vão descobrir rápido
que nós estamos querendo aprender mais e mais de como ser igreja de verdade para a glória de Jesus. E o nosso EPL será um tempo de reflexão. Redescobrir a igreja fora das quatro paredes. Recriar programas. Recriar ministérios e estratégias que contemplem a preciosidade dos relacionamentos a partir da liderança para todo o rebanho do Senhor. E pode tirar da sua cabeça. A essência de uma igreja relacional não está ligada ao número de membros. Está ligada ao seu formato essencial, que se divide para crescer, que se multiplica como células, como moléculas, como pequenos ajuntamentos e pequenos rebanhos, ligados por algo que só Deus pode descrever, a unidade da sua igreja. Pequenos rebanhos, a busca de um novo paradigma que administra, lidera, pastoreia, uma descentralizadora rede de igrejas que se reúnem de casa em casa. É possível. Onde o ensino, o pastoreio, o discipulado e o evangelismo encontra a real expressão do que quer dizer Cristo sendo formado em cada discípulo para a glória de Deus Pai. É possível. Posso testemunhar para vocês que nós não temos um modelo, vocês vão descobrir isso, que nós não estamos atrás de nenhum modismo que tenha vindo de onde quer que seja, não temos siglas, nem nomenclaturas, não temos Gs, nem Hs, nem Is, nem R, nem nada disso. O que nós temos buscado simplesmente é o que o Espírito de Deus está fazendo nesses dias. Como nós podemos continuar sendo igreja numerosa, pois almejamos alcançar essa cidade para Jesus. Não importa quanto tempo, mas ao mesmo tempo sermos uma igreja relacional, que ama, a partir da sua liderança, a partir do pastoreio que acontece na liderança, dos líderes para os líderes, até alcançar os liderados. Eu quero assim louvar a Deus pelo que nós estamos vivendo nesses dias. São dias de muitos questionamentos, de muita desinstalação, de muitas perguntas, muitas incógnitas, mas nós já temos visto a glória de Deus se manifestando de forma maravilhosa. Então, o nosso desejo nesses dias é desafiar o seu coração e a sua mente para pensar com a gente. Essa igreja que se manifesta em pequenos rebanhos. Vamos aprender muito com o pastor Paulo, que tem um trabalho já avançado nessa área. Vamos aprender muito com vocês, à medida que vocês também perguntam, interagem nos seminários, nas sessões em grupo. Vai ser um tempo maravilhoso. Então, louvamos a Deus pela sua presença aqui, e que o Senhor nos abençoe, e que o Senhor também nos faça encher o coração de misericórdia, para a gente poder lidar com as imperfeições da programação, porque mais importante do que qualquer coisa é a sua presença aqui, é o carinho, o calor, o amor, o abraço, o beijo, o aperto de mão e o estímulo para que a gente continue juntos para a glória de Deus. Amém? Deus abençoe. Fica lá, Daniel.